Olá, pessoas! Eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente porque nós vamos conversar e debater sobre a elegância na moda. O manual de elegância para a mulher do século, inclusive, são manuais que remetem, reproduzem e quase que copiam os manuais de comportamento feminino da era vitoriana. Vou colocar alguns exemplos aqui de revistas, jornais que aconselhavam, indicavam e na maior parte das vezes só impunham mesmo como mulheres da sociedade vitoriana deveriam portar-se e vestir-se para não só serem mais bem tratadas, aceitas, como principalmente, como era o valor da época para as sociedades ocidentais, arranjar um bom casamento. Se a gente for olhar mais no presente, eu posso dar exemplos de revistas femininas da década mais ou menos de 1950, que também davam esses conselhos e dicas de como uma mulher deveria portar-se e vestir-se para não só agradar aos olhos do seu marido, como também ser vista como uma mulher respeitável pela sociedade e pelas pessoas do seu círculo social. Ou seja, eu não preciso dizer que este manual moderno da mulher elegante tem como exemplo e como principalmente inspiração dois períodos bastante conhecidos da história como períodos muito opressores e subjugadores quando falamos da condição feminina na sociedade. Quantas contas vocês aí não têm se deparado que falam, descrevem e da maneira mais polida dão dicas e conselhos do que você deve fazer e como você deve se apresentar para ser considerada uma mulher mais elegante. Eu tenho certeza que todos vocês têm se deparado cada vez mais com isso, porque esse é um assunto que está ganhando cada vez mais visibilidade, cada vez mais seguidores. E ele é um discurso problemático, preconceituoso, elitista, excludente, racista, ao contrário do trabalho feito pelas consultoras de imagem, de moda e de estilo, que vão te dar ferramentas para você conseguir se expressar através da moda, para você conseguir utilizar a moda. A maior parte das vezes, eu não vou generalizar por completo, esses discursos da mulher elegante, ele tem por trás ideologia bastante conservadora, que se camufla em dicas de moda para conseguir ganhar aceitação e adeptos. Vocês vão perceber que todas essas contas falam sobre corpo feminino, quantidade de pele que você está mostrando, mensuram o valor e quase que exclusivamente das mulheres a partir da quantidade de pele que ela mostra ou não, ou do tipo de combinação de peças do vestuário que ela faz no seu dia a dia. Que uma mulher só teria valor percebido pelo outro por essa sociedade, principalmente por essa elite opressora econômica, se ela conseguisse simular com muita veracidade o que é considerado por esta elite econômica, segundo o discurso dessas pessoas, como uma aparência desejável e muito próxima ao padrão. Todas essas contas têm isso em comum. Tem um monte de comparações falando que você não tem como ficar elegante usando peças X, Y ou Z, que você nunca vai ser uma mulher elegante se você utilizar determinados tipos de roupa, que você dificilmente vai ser respeitada como você gostaria. O seu local de trabalho, se você utilizar determinadas combinações do vestuário, que você não vai conseguir alcançar sucesso financeiro, conseguir adentrar em determinados ciclos de uma elite econômica ou alcançar um posto de trabalho mais bem remunerado,
se você não tiver esta imagem ou algo muito próximo a essa imagem que é considerada por esse grupo como uma imagem desejável. E mais, vocês vão ver nesses espaços também um discurso de beleza não é relativo. O que a gente considera, existe um consenso. E aí todos eles usam essa palavra de maneira absurda e ignorando completamente todos os estudos e pesquisas feitos a respeito de arte e do belo nesses últimos 100 anos, no mínimo, para não falar de pesquisas mais antigas, que não é relativo, que existe um padrão na sociedade, primeiro, que sociedade, né, que eles estão falando, para o que é considerado belo e que isso não é relativo. Pois bem, gente, primeiro, sem analisar a minha visão sobre isso, se a gente pegar estudos, pesquisas feitas por pesquisadores dentro de instituições sérias, a gente vai entender, aí eu tô colocando vários exemplos aqui, de que o conceito de beleza é relativo, sim, porque ele tem a ver e ele está associado e principalmente conectado à estrutura de uma sociedade num determinado período de tempo. Ou seja, o que é considerado belo e admirável, e eu não estou falando só de humano, a apreciação das artes, da música, da arquitetura, da moda, o que é considerado como belo, varia de acordo com a sociedade do qual nós estamos falando, do tempo histórico ao qual nós estamos referindo e da influência mais intensa ou menos intensa que os padrões sociais têm sobre esse conceito de belo. Ou seja, ao contrário do que a gente vê nesses lugares, essa visão eurocêntrica, elitista, ocidental e branca do belo é apenas uma parte do conceito e apenas um dos lados, quando a gente fala de uma figura tridimensional, do que é o belo. Ou seja, dependendo da sociedade, eu vou ter um ponto de vista diferente, um entendimento e a interpretação do belo diferente. Então, obviamente, se essas pessoas estão pegando essa visão eurocêntrica, branca e elitista, então só existe uma versão. Eu tô olhando só para esse belo. Eu vou desconsiderar toda a construção de todas as sociedades que tiveram ao longo da história do que é belo, do que é apreciável, do que é admirável. Segundo, mensuração de valor para pessoas. Valor humano é inerente à existência humana. Colocou num local de opressão, de exclusão e de inexistência um grupo muito grande de pessoas. E se a gente estudar a história de vários povos ameríndios, povos do continente africano, povos asiáticos, a quantidade de nações, de sociedades que foi completamente oprimida, destruída pelo processo colonizador gigantesca. E aí, outro ponto que é só pegar pesquisa e estudo de historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, vários pesquisadores que mostram por vários números e pesquisas para uma das formas os colonizadores tiveram para oprimir essas populações colonizadas foi impor a sua cultura, os seus padrões de pensamento e de comportamento. Ou seja, esses supostos valores ocidentais que a sociedade teria aceito, não foi aceito, foi uma imposição violenta que foi a única alternativa para essas populações colonizadas sobreviverem. Dois problemas aí que desconsideram. Primeiro, a pesquisa e o trabalho de consenso de todos os pesquisadores, estudiosos do meio que vão poder postular isso. A elegância na moda é só mais uma forma polida de mascarar um discurso conservador, opressor e excludente. É importante a gente estudar, é importante a gente prestar atenção, olhar para isso de uma forma muito crítica e entender de fato do que isso se trata. Por quê?
esse discurso já reverbera com muita facilidade, tem muita aceitação. A maior parte das pessoas não tem noção daquilo que está vendo, ouvindo, observando e de como isso influencia nas suas vidas. Esse discurso, essa conversa sobre elegância na moda não fala sobre escolhas individuais. Ele fala sobre comportamentos, valores coletivos que, na maior parte da nossa história, serviram como munição e como argumento para oprimir violentamente uma quantidade muito grande de pessoas e que até hoje, inclusive nesse formato mais moderno que a gente está vendo, continua excluindo uma quantidade muito grande de pessoas, continua colocando elas numa situação de cada vez mais vulnerabilidade, cada vez mais à margem dessa estrutura social feita e criada para oprimir cada vez mais essas pessoas. Entender sobre o que isso está falando, de fato, é sobre styling, é sobre moda ou é sobre esses valores opressores socialmente aceitos e impostos por uma determinada elite para a maior parte da sociedade visando subjugá-la? Trazer essa quantidade de pesquisadores, estudiosos, autores muito renomados, mostrar toda a base de pesquisa, toda a base de estudo, de argumentação do que eu estou colocando aqui. Porque muito desse discurso vem do, é só o meu ponto de vista, é só a maneira como eu observo e como eu enxergo nisso, quando na verdade é uma reprodução desses valores opressores e excludentes que existem há muitos séculos em várias sociedades diferentes. Dessa conversa, coloquem aqui embaixo nos comentários livros, autores, referências, a visão de vocês sobre esse tema, para a gente ampliar cada vez mais essa conversa. E se ficaram com alguma dúvida, como sempre, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Aqui na caixinha de descrição tem todos os contatos do Historiando a Moda. E tchau, tchau!